Você já parou para pensar que aquela gelatina transparente e trêmula na sua sobremesa é feita, na verdade, de pele e ossos? Por trás desse doce inocente, existe um sistema industrial colossal que esmaga toneladas de materiais brutos e os submete a ácidos poderosos em uma jornada química intensa. Como a engenharia moderna consegue transformar restos de matadouro em um produto puro, cristalino e estéril em apenas 48 horas? A resposta está prestes a mudar a forma como você vê o mundo. Para compreender a verdadeira dimensão do que estamos prestes a testemunhar, precisamos olhar para trás, para uma linha do tempo que atravessa milênios. A gelatina não é uma invenção recente das nossas fábricas modernas. Ela é o resultado de uma busca humana que remonta ao Antigo Egito. Já naquela época, registrava-se o processo de ferver ossos e peles de animais para criar um caldo espesso e viscoso, valorizado tanto na culinária quanto na medicina antiga. Aqueles primeiros alquimistas da comida já entendiam que havia um valor nutricional oculto nas partes mais duras do animal. Mas foi apenas no século XIX que a escala mudou drasticamente. O inventor americano Peter Cooper revolucionou o jogo ao criar uma forma seca de gelatina, um pó que podia ser transportado e armazenado facilmente, abrindo as portas para a era da comida processada. Durante as guerras do século XX, esse material tornou-se estratégico. Leve e rico em proteínas, serviu como fonte nutricional vital para exércitos inteiros. Hoje, a gelatina infiltrou-se em cada canto da nossa vida, muito além da sobremesa. Ela está nas cápsulas farmacêuticas que tomamos, nos suplementos que nos mantêm saudáveis, nos cosméticos e até nas linhas de processamento de carne em massa. A jornada física da matéria-prima começa em um lugar que a maioria das pessoas prefere não ver: o final da linha de processamento de carne. Tudo se inicia com o que sobra: ossos, peles e tendões, deixados para trás depois que os cortes nobres foram retirados. Entre todos esses materiais, a pele de porco reina absoluta, representando mais da metade de toda a produção global de gelatina. Pode parecer apenas resíduo, mas essas peles contêm uma concentração tão alta de colágeno que uma indústria multibilionária depende inteiramente delas. Se você soubesse que muitos dos seus suplementos diários nascem da pele de porco, isso mudaria a sua percepção? A logística para mover esse material é imensa e precisa. Assim que são separadas, as folhas de pele são resfriadas rapidamente para evitar qualquer degradação e carregadas em caminhões especializados. Cada veículo transporta várias toneladas de carga e a temperatura é monitorada a cada segundo da viagem. Não há margem para erro. Quando esses caminhões chegam à fábrica, a carga passa por uma inspeção rigorosa na área de recebimento. Qualquer material que não atenda aos padrões de qualidade é imediatamente descartado da linha. O restante é movido para armazéns temporários, onde sensores e técnicos garantem que tudo permaneça estável antes que a verdadeira transformação comece. Agora, entramos na fase bruta da operação, onde a biologia encontra a química industrial. Após a aprovação na inspeção, os couros e os ossos são enviados para linhas paralelas de limpeza e tratamento químico. O objetivo aqui é claro: extrair o colágeno precioso de dentro da estrutura resistente do animal. Para os couros, o processo inicia em tanques gigantescos, cheios de uma solução de cal diluída. Esse ambiente alcalino ataca o tecido, amolecendo a estrutura, removendo os pelos e dissolvendo resíduos naturais. Quando a pele se torna suficientemente flexível, ela é transferida para um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água potentes removem qualquer impureza restante, revelando uma superfície limpa e brilhante, pronta para liberar seu colágeno. Enquanto isso, os ossos enfrentam um processo muito mais violento. Primeiro são lavados sob alta pressão e, em seguida, esmagados impiedosamente em pedaços que medem cerca de 2,5 a 5 centímetros. Esse tamanho é crucial para aumentar a área de superfície e permitir que os produtos químicos penetrem fundo. Os fragmentos de ossos entram em tanques de água quente circulante para remover a gordura natural e os minerais superficiais. Depois, eles são mergulhados em soluções ácidas ou alcalinas suaves, projetadas para amolecer a matriz mineral dura que protege o colágeno, como se estivessem destrancando um cofre biológico.
Quando ambas as matérias-primas estão limpas e estáveis, elas avançam para a hidrólise, a etapa-chave que destrava o colágeno. Os couros, sendo mais macios, são tratados em tanques com ácidos diluídos, como o ácido cítrico, cujas concentrações são controladas com precisão milimétrica para quebrar ligações específicas sem destruir a proteína. Os ossos, por outro lado, exigem um ambiente alcalino mais agressivo para penetrar sua armadura mineral. Esse processo de cozimento químico pode durar de várias horas a vários dias, continuando até que a estrutura dos tecidos esteja completamente aberta e pronta para liberar o tesouro que guarda dentro de si. Com a estrutura interna enfraquecida pela hidrólise, começa o momento crítico da extração. Os materiais preparados são transferidos para enormes chaleiras de extração de aço inoxidável, capazes de conter milhares de litros. As tampas são trancadas e o sistema aquece gradualmente a mistura para uma temperatura entre 54 e 82 graus Celsius. Esse calor é calculado para ser alto o suficiente para dissolver o colágeno na água, mas baixo o bastante para não cozinhar e estragar as proteínas sensíveis. Por horas a fio, agitadores lentos mantêm a mistura em movimento, transformando o conteúdo sólido em um líquido viscoso e amarelo pálido. O que sai dessas chaleiras parece um caldo grosso e não muito atraente, cheio de gordura e partículas flutuantes. Para transformar isso na gelatina cristalina que conhecemos, a fábrica usa força bruta e tecnologia fina. A solução quente é bombeada através de tubos de aço para filtros de membrana especializados. Os poros desses filtros são tão microscópicos que apenas as moléculas de colágeno conseguem passar, enquanto toda a sujeira e gordura ficam presas. O resultado é um fluxo límpido e puro de colágeno, livre de qualquer contaminante visível. Mas esse líquido ainda é muito aquoso. Ele flui para tanques de concentração a vácuo, onde a baixa pressão e agitadores constantes ajudam a água a evaporar rapidamente. Minuto a minuto, o líquido torna-se mais espesso, transformando-se em um xarope denso. Quando atinge a concentração ideal, é resfriado lentamente em bandejas de aço até solidificar em um bloco de gel semissólido. Este bloco gelatinoso é a mãe de todos os produtos de gelatina, pronto para ser moldado em duas formas distintas, pó ou folha. Vamos seguir o caminho da velocidade e do volume, a produção de pó. O bloco de gel, agora uma massa morna e elástica semelhante à borracha, é alimentado em uma máquina de extrusão poderosa. Dentro de uma câmara de aço selada, um pistão hidráulico empurra o gel com força imensa contra uma placa de metal perfurada com centenas de orifícios minúsculos. Cada buraco tem apenas 2,5 milímetros de diâmetro. A pressão força o gel através dessas aberturas, criando milhares de fios longos e contínuos, que chovem sobre a esteira transportadora como uma cascata de macarrão transparente. Em linhas de alta capacidade, essa chuva de gelatina cai a uma velocidade impressionante, gerando centenas de metros de fios por minuto. A razão para criar esses fios finos é puramente física. Fios finos têm uma área de superfície maior, o que permite que a umidade evapore muito mais rápido durante a secagem. Isso garante que a gelatina permaneça clara e não amarele, mantendo a qualidade visual que a indústria exige. Os fios, ainda macios e lembrando cordas de marshmallow fresco, caem em uma esteira de resfriamento mantida a cerca de 20 graus Celsius. O ar frio firma a forma dos fios e impede que eles grudem uns nos outros, preparando-os para o desafio térmico a seguir. Eles entram em um túnel de secagem longo, que funciona como um forno de precisão. O objetivo é reduzir a umidade de mais de 90% para apenas 10%, transformando o gel úmido em um produto seco e estável. Dentro do túnel, ar quente sopra continuamente entre 49 e 71 graus Celsius. É um equilíbrio delicado, calor suficiente para secar, mas não tanto a ponto de destruir a elasticidade do colágeno. Os fios viajam por vários níveis de esteiras, banhados por ar seco, que circula em um ciclo fechado, removendo a umidade a cada segundo. Ao sair do túnel, os fios tornaram-se crocantes, leves e duros, como vidro fino. Agora, eles precisam ser pulverizados. Um sistema de corte de alta velocidade pica os fios em pedaços pequenos, que são então lançados em moinhos de martelo ou de rolos.
Essas máquinas golpeiam a gelatina seca com força brutal, quebrando-a em grânulos finos. Peneiras vibratórias com aberturas medidas em milésimos de polegada separam o pó. O que é fino, o suficiente, passa. O que é grosso, volta para ser moído novamente. Esse ciclo garante que cada grão de pó seja idêntico ao outro. Finalmente, o pó é embalado automaticamente. Máquinas enchem centenas de pacotes por minuto, selando-os com calor para garantir que nenhuma umidade entre e imprimindo códigos de rastreabilidade que permitem saber a origem exata de cada lote. Enquanto o pó domina o mercado de massa, outra parte da fábrica dedica-se à precisão da gelatina em folhas. Aqui, o bloco de gel concentrado não é esmagado, mas tratado com delicadeza geométrica. O bloco espesso é colocado em uma mesa de rolamento de aço, onde cilindros pesados o pressionam até se tornar uma película quase invisível, com espessura de apenas 5 a 12 centésimos de centímetro. É uma transformação de uma massa bruta para uma lâmina de elegância técnica. Essa folha fina viaja por uma esteira de resfriamento, onde ar frio entre 7 e 12 graus Celsius estabiliza a superfície, transformando o gel em um filme liso e firme, semelhante a plástico. Mecanismos de tensão seguram a folha esticada, enquanto facas rotativas ou lâminas retas descem com precisão cirúrgica, cortando retângulos perfeitos de aproximadamente 10 por 7 centímetros. Essas folhas úmidas são separadas por sopros de ar para não grudarem e colocadas em bandejas de aço com espaçamento exato. Elas entram em câmaras de secagem, onde o ar remove a umidade lentamente para manter a clareza cristalina e evitar que as bordas enruguem ou amarelem. A qualidade é testada fisicamente, o teste de força Bloom. Uma amostra é dissolvida e um êmbolo mecânico pressiona o gel endurecido para medir sua resistência. Se o gel for muito fraco, o lote inteiro é rejeitado. Apenas as folhas perfeitas são embaladas, seladas em bolsas à prova de umidade e colocadas em caixas, prontas para serem enviadas para cozinhas de todo o país. O que começou como uma montanha de peles e ossos, materiais que pareciam destinados ao descarte, passou por uma metamorfose completa. De carcaças brutas a um ingrediente invisível, leve e versátil que sustenta indústrias inteiras. Por trás de cada folha transparente de gelatina, existe um triunfo da engenharia, onde a ciência domina a matéria orgânica para criar pureza a partir do caos. Na próxima vez que você vir uma sobremesa brilhando na luz ou tomar uma cápsula de remédio, lembre-se da jornada épica que aquele material percorreu. Se você quer continuar descobrindo os segredos por trás das maiores indústrias do mundo, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal Poder da Indústria. Em 2011, o Japão recebeu o aviso mais brutal da natureza. O oceano não conhece piedade. Em questão de minutos, uma parede de água negra varreu 20 mil vidas e engoliu cidades inteiras. A resposta da nação foi construir o maior escudo de defesa da história da humanidade. Um projeto de 12 bilhões de dólares. Uma cicatriz de concreto de 400 quilômetros. Mas aqui está a pergunta que tira o sono dos engenheiros. Será que uma parede, por mais gigante que seja, pode realmente parar a fúria absoluta do mar quando as placas tectônicas se moverem novamente? Para entender por que o Japão está travando essa guerra contra o oceano, você precisa olhar para baixo, para as profundezas escuras onde a luz do sol nunca chega. O país não está apenas flutuando na água, ele está sentado em cima de uma bomba relógio geológica. O Japão fica exatamente onde 4 placas tectônicas gigantescas colidem. Imagine 4 continentes de pedra se empurrando, raspando e lutando por espaço o tempo todo. É o Anel de Fogo, e ele produz mais de 500 terremotos por ano. A Terra lá nunca dorme. Quando essa tensão subterrânea se rompe, o fundo do mar é jogado para cima com uma violência inimaginável. Isso não cria apenas uma onda, cria uma montanha de água em movimento. Em 2011, as defesas antigas do Japão, muros de 7 ou 8 metros, foram tratadas como brinquedos de criança. A água passou por cima delas como se não existissem. O concreto antigo foi esmagado. O aço foi retorcido. Foi nesse momento que os engenheiros perceberam uma verdade aterrorizante. Não bastava construir. Eles precisavam reinventar a própria costa. A missão mudou. Não era mais apenas sobre parar a água, era sobre ganhar tempo. Tempo para correr. Tempo para viver.
E assim começou a construção da Grande Muralha do século XXI. Mas como você projeta algo que precisa parar um oceano inteiro? Você não começa na praia, você começa em um laboratório. Antes de despejar a primeira gota de cimento, os cientistas recriaram o apocalipse em tanques de água gigantes. Eles simularam tsunamis repetidamente, jogando toneladas de água contra modelos de paredes para ver onde elas falhavam. Eles descobriram que a altura não era tudo. Se a parede fosse apenas alta, a força da onda a quebraria na base, como um galho seco. A chave era a forma e, principalmente, o que estava escondido sob a terra. O problema é que a costa do Japão, a região de Tohoku, é feita de areia. Solo macio, instável e traiçoeiro. Construir uma muralha de concreto de 15 metros de altura em cima de areia é como tentar equilibrar um caminhão em cima de uma esponja. Se o tsunami atingisse, o chão cederia e a parede cairia de cara. A solução foi brutal e invisível. A verdadeira força dessa muralha não está no que você vê, mas no que está enterrado. Máquinas gigantescas, perfuradoras que parecem saídas de um filme de ficção científica começaram a trabalhar. Elas não apenas cavaram, elas transformaram o solo. Estacas de aço e concreto foram cravadas a 25 metros de profundidade. Isso é a altura de um prédio de 8 andares, mas enterrado debaixo da terra. Eles injetaram cimento no meio da areia, transformando praias macias em rocha sólida. O objetivo era criar uma raiz inquebrável. Eles garantiram que, mesmo se a onda passasse por cima do muro, a estrutura não tombaria. Ela ficaria de pé, como um sentinela de pedra, recusando-se a ceder. Com o chão finalmente pronto para a guerra, o exército de construção chegou. E quando digo exército não é exagero, 30 mil pessoas. Engenheiros, operários, motoristas de guindastes. Uma frota de máquinas pesadas que consumia diesel e cuspia progresso 24 horas por dia, durante 7 anos. O desafio logístico era insano. Construir um muro contínuo, sem falhas, por 400 quilômetros. É a distância entre Londres e Paris, mas feita de puro concreto, armado de nível militar. O processo de construção era hipnótico e aterrorizante em sua escala. Primeiro vinha o aço. Milhares de toneladas de vergalhões, barras de metal grossas como o braço de um homem, eram trançadas em gaiolas complexas. Esse é o esqueleto da besta. Sem ele, o concreto quebraria sob tensão. Depois vinha o sangue da muralha, o concreto líquido. Bombas industriais rugiam, empurrando uma avalanche cinza para dentro dos moldes. Seção por seção, bloco por bloco, a linha de defesa crescia. Mas uma parede vertical não é suficiente. A água bate nela com a força de um trem-bala. Para ajudar a absorver esse impacto, os engenheiros usaram uma arma secreta geométrica, os tetrápodes. Você já deve ter visto essas coisas. Parecem brinquedos gigantes de 4 pernas feitos de cimento. Mas não se engane, cada um pesa toneladas. Eles foram empilhados aos milhares na frente do muro, no lado do mar. A função deles é o caos controlado. Quando a onda bate neles, a água não atinge o muro como um martelo sólido. A água se quebra, gira, espuma e perde energia entre as pernas dos tetrápodes. Eles transformam um soco mortal em um empurrão gerenciável. É a física sendo usada para domar a natureza selvagem. No entanto, havia um problema. O Japão vive do mar. Navios de pesca, cargueiros gigantes, barcos de turismo. Todos precisam entrar e sair. Se você fechar a costa inteira com um muro, você mata a economia. As cidades morreriam de fome econômica. Então, como você deixa os navios passarem, mas para o tsunami? A resposta da engenharia japonesa foi criar guilhotinas de aço. Em portos movimentados, eles instalaram portões que parecem saídos de um futuro cyberpunk. Existem 2 tipos principais, e ambos são assustadores em sua eficiência. O primeiro é o portão de queda vertical. Imagine uma placa de aço maciço, pesando centenas de toneladas, suspensa entre 2 torres de concreto. Ela fica lá em cima, esperando. Os navios passam por baixo dela todos os dias. Mas no segundo em que os sensores sísmicos detectam um terremoto no fundo do oceano, os motores hidráulicos liberam as travas. A placa desce. Bum, bum. O porto é selado. Uma parede de aço bloqueia a entrada. O segundo tipo é ainda mais impressionante.
Portões que sobem do fundo do mar. Eles ficam deitados no leito marinho, invisíveis, permitindo que os navios naveguem sobre eles. Quando o alarme soa, a pressão do ar ou hidráulica empurra o portão para cima, erguendo uma barreira instantânea a partir das profundezas. O desafio aqui é a corrosão. A água salgada come metal no café da manhã. Esses portões precisam funcionar perfeitamente depois de ficarem 30 anos parados na água salgada e na areia. Uma falha, uma dobradiça enferrujada e a cidade é inundada. A manutenção dessas bestas mecânicas é uma questão de segurança nacional. Mas o Japão não parou na superfície. Às vezes, a melhor maneira de lidar com a água não é bloqueá-la, mas passar por baixo dela. A construção de túneis subaquáticos é talvez o feito mais audacioso de todos. Esqueça as máquinas de perfuração que cavam através da rocha. Para atravessar baías profundas, os engenheiros japoneses usam um método que desafia a lógica. Eles constroem o túnel em terra firme e depois o afundam. Chama-se método do tubo imerso. Primeiro, eles constroem segmentos gigantescos de túnel em docas secas. Vamos falar de números, porque é difícil visualizar o tamanho dessas coisas sem eles. Cada segmento de concreto tem mais de 200 metros de comprimento. O peso, 73 mil toneladas. Para você ter uma ideia, isso é mais pesado do que um porta-aviões de guerra totalmente carregado. E eles constroem dezenas desses. Quando o segmento está pronto, eles inundam a doca. O monstro de concreto flutua. Rebocadores potentes o arrastam para o mar aberto, lutando contra as correntes e o vento. É um balé industrial lento e perigoso. Quando chegam ao local exato, começa a mágica. Eles precisam afundar esse bloco de 70 mil toneladas e encaixá-lo em outro bloco que já está no fundo do mar, na escuridão total. A precisão necessária é de milímetros. Se errarem, o túnel vaza e a pressão da água no fundo esmagaria tudo. Eles usam tanques de lastro, enchendo-os de água, para fazer o túnel descer lentamente. O silêncio é tenso. Sonares e lasers guiam a descida. Quando as duas peças se tocam lá embaixo, uma junta de borracha gigante sela o encontro. A pressão imensa do oceano empurra as peças uma contra a outra, tornando a vedação ainda mais apertada. É a própria força do mar sendo usada para manter o túnel seco. Depois, eles cobrem tudo com pedras e areia, enterrando o túnel para sempre sob o leito marinho. Motoristas passarão por lá a 100 km por hora, sem saber que toneladas de oceano estão apenas a alguns metros acima de suas cabeças. Depois que o concreto seca e as máquinas vão embora, a estrutura ganha vida, literalmente. Essas muralhas e túneis não são apenas pedras mortas. Eles têm um sistema nervoso. Centenas de sensores eletrônicos estão embutidos profundamente nas paredes. Eles sentem tudo. Eles monitoram a pressão da água, a vibração dos caminhões, a temperatura do ar e até mesmo o menor deslocamento do solo. Esses dados fluem em tempo real para salas de controle que parecem centros de comando da NASA. Se uma rachadura microscópica aparecer, os engenheiros sabem. Se o solo ceder 1 milímetro, o alarme toca. Porque quando as apostas são milhares de vidas, não há espaço para surpresas. A manutenção é uma batalha constante contra os elementos. Robôs subaquáticos inspecionam as fundações. E equipes limpam os drenos para garantir que nada falhe no dia do julgamento. E o veredito, valeu a pena? 12 bilhões de dólares. Uma década de suor e engenharia. O que o Japão comprou com todo esse dinheiro? A verdade crua é que essa muralha não vai parar 100% da água de um mega tsunami como o de 2011. A água ainda pode passar por cima, mas as simulações mostram algo crucial. A muralha vai quebrar a força da onda. Ela vai reduzir o impacto em 30% a 50%. Em vez de uma parede de água supersônica, destruindo tudo instantaneamente, a inundação será mais lenta. E essa é a chave. Não é sobre manter os sapatos secos, é sobre comprar tempo. 5 minutos, 10 minutos. Esse é o tempo que uma avó precisa para subir a colina. O tempo que uma escola precisa para evacuar as crianças.
No final das contas, essa cicatriz de concreto cinza que corre por 400 quilômetros ao lado do Pacífico não é um sinal de arrogância. O Japão sabe que não pode derrotar a natureza. Placas tectônicas vão se mover, o mar vai subir. Mas essa grande muralha é uma declaração de teimosia humana. É uma mensagem gravada em pedra e aço que diz: nós fomos derrubados, mas nos levantamos. Nós construímos um escudo. Não é uma garantia de imortalidade. É uma aposta na sobrevivência. E quando as sirenes tocarem na próxima vez, e elas vão tocar, esse concreto frio será a única coisa entre a fúria do oceano e as pessoas que chamam essa costa de lar. Isso é o que acontece quando a engenharia encontra o instinto de sobrevivência. Imagine um edifício colossal de 30 andares. Agora, deite essa estrutura gigantesca de lado. Em vez de janelas e escritórios, encha-a com motores, lasers e aço endurecido. Agora, force essa besta de 3.000 toneladas a rastejar para dentro da montanha, mastigando granito sólido como se fosse biscoito. Isso não é um filme de ficção científica. É a realidade brutal acontecendo agora mesmo, nas profundezas da Terra. Estamos falando de uma máquina titânica projetada para transformar o perigo mortal na rota mais segura do planeta. Mas como você arrasta uma fábrica inteira através de uma geologia imprevisível, onde um único erro de cálculo milimétrico pode transformar um túnel de alta tecnologia em uma sepultura de concreto? A resposta está escondida nas sombras, onde a pressão esmagadora encontra a genialidade humana. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Por trás da beleza silenciosa dos picos nevados, esconde-se uma realidade violenta que a humanidade tenta domar há séculos. As montanhas não perdoam erros. Em 1991, um deslizamento catastrófico no Passo Racha ceifou mais de 200 vidas em um piscar de olhos. A natureza atacou novamente em 2014, quando uma tempestade de neve feroz na cordilheira de Annapurna engoliu 400 viajantes, deixando-os desaparecidos no branco infinito. E apenas na China, mais de 1.000 deslizamentos de terra mortais são registrados todos os anos. Esses números não são apenas estatísticas frias, são avisos brutais de nossas limitações, mas também são o combustível que impulsiona nossa busca por um caminho mais seguro. A resposta da engenharia moderna foi audaciosa. Não vamos subir a montanha, vamos atravessá-la. Túneis massivos foram construídos para permitir que veículos viajem em linha reta, cortando o coração da rocha, em vez de serpentear por passagens perigosas à beira do abismo. Isso não apenas economiza combustível e reduz emissões, transforma o perigo iminente em segurança absoluta. Estamos convertendo picos mortais em artérias vitais para o futuro, redesenhando o mapa do transporte global. Mas para transformar esse sonho em realidade, precisamos primeiro ver o que os olhos humanos não conseguem alcançar: o interior da Terra. Antes que a primeira pedra seja quebrada, começam a missão de espionagem geológica. Engenheiros iniciam a primeira fase com um levantamento abrangente, perfurando orifícios exploratórios que descem dezenas de metros. Às vezes, essas sondas penetram mais de 300 metros para dentro da montanha, apenas para coletar pequenas amostras de rocha. Eles precisam saber quão dura é a pedra, a água escondida pronta para inundar tudo, qual é a pressão lá embaixo. Cada amostra extraída ajuda a entender a estrutura interna da montanha, localizando zonas de falha, camadas de rocha fraca e áreas propensas a desmoronar. É como fazer um raio-x do planeta. Ao mesmo tempo, especialistas ambientais avaliam como o projeto pode afetar a paisagem, desde riscos de erosão até mudanças nos fluxos de água subterrânea. Todos esses dados são digitalizados e inseridos em softwares de simulação tridimensionais. Isso permite que os engenheiros literalmente voem através da montanha virtual e calculem a inclinação ideal e a curva perfeita. É a partir dessas simulações digitais que o plano de batalha mais seguro é escolhido. Mas, mesmo com o caminho traçado, existe um inimigo invisível nas profundezas que mata mais rápido que a rocha: a falta de ar. Em meio à rocha densa e à escuridão pesada, o projeto recebe seu primeiro sopro de vida: o sistema de ventilação. Em profundidades de centenas de metros, a pressão, a poeira e o calor geotérmico podem tornar o ar tóxico em questão de minutos.
Engenheiros devem criar uma rede artificial, verdadeiros pulmões mecânicos, para sustentar a vida no subsolo. A partir do centro de construção, poços verticais são perfurados até a superfície. Estamos falando de chaminés colossais, cada uma com cerca de 4 a 6 metros de largura e até 200 metros de altura. Elas trazem ar fresco do topo da montanha, enquanto expelem os gases mortais lá de baixo. No interior, sensores monitoram constantemente os níveis de oxigênio, temperatura e gases tóxicos, coordenando potentes ventiladores a jato para manter o fluxo de ar constante. Esses poços são construídos usando uma técnica impressionante, onde a cabeça de perfuração é operada de dentro do túnel e empurrada para cima, em direção ao céu, com precisão quase perfeita. Uma vez concluída, toda essa rede permite que centenas de trabalhadores labutem por horas sob a montanha enquanto respiram o ar da vida. Agora que podemos respirar, é hora de liberar a besta. Enquanto o lado de fora está envolto em uma névoa de poeira, nas profundezas da caverna inicial, uma máquina colossal está sendo montada, peça por peça. Esta é a tuneladora, ou TBM, o predador supremo da engenharia moderna. Montar esse gigante é como construir uma nave espacial dentro de uma garrafa. Todo o sistema é entregue ao local através de centenas de caminhões especializados, cada um carregando módulos que pesam centenas de toneladas. O componente mais impressionante é a cabeça de corte. Ela pesa mais de 1.500 toneladas e tem quase 15 metros de diâmetro. Túneis auxiliares precisam ser alargados e reforçados com aço e concreto, apenas para dar espaço para essas peças entrarem. No espaço confinado, iluminado por centenas de lâmpadas industriais, os módulos são conectados e alinhados usando sensores a laser com uma margem de erro de não mais que 5 milímetros. Pense nisso, peças do tamanho de casas sendo encaixadas com a precisão de um relojoeiro. Macacos hidráulicos potentes levantam a cabeça de corte para a posição, ligando-a ao corpo da máquina. Uma vez totalmente montada, a tuneladora se estende por quase 100 metros de comprimento. É o equivalente a um prédio de 30 andares deitado, pronto para perfurar o coração sólido da montanha. Da cabine de controle, os sistemas elétricos e hidráulicos ganham vida. Em um instante, a montanha treme. A tuneladora começa a se mover. Pesando mais de 3.000 toneladas, a máquina avança lenta, mas imparável. Na frente de batalha, 4 cilindros hidráulicos massivos pressionam a cabeça de corte contra a rocha, com até 500 toneladas de força. 23 discos de liga metálica giram com um torque imenso, esmagando camadas de rocha tão duras quanto o aço. O som é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. Cada ciclo de perfuração avança cerca de 1,20 m e leva 30 minutos. A rocha esmagada é engolida pela máquina e levada para fora por uma esteira automatizada, enquanto jatos de água de alta pressão resfriam o metal para que ele não derreta com o atrito. Assim que o avanço para, a máquina faz algo incrível. Ela constrói o túnel atrás de si. Grampos hidráulicos travam nas paredes e anéis de concreto pré-moldados são instalados. Esse ritmo, pressionar, perfurar, construir, repete-se infinitamente, dia e noite. Em projetos monumentais na Europa ou na China, essas máquinas operam 24 horas por dia. Hoje, a China lidera essa fronteira com mais de 1.000 TBMs, esculpindo o subsolo simultaneamente. Mas nem mesmo esse leviatã de aço pode vencer todas as batalhas sozinho. Às vezes, a rocha é tão instável que a máquina ficaria presa. É aí que entra a força bruta da química. Em áreas onde a rocha é macia demais ou instável, a tuneladora gigante é inútil. Aqui, os engenheiros voltam a um método antigo, mais refinado com tecnologia digital: perfuração e explosão. Mas esqueça a dinamite jogada de qualquer jeito. Isso é cirurgia com explosivos. A equipe perfura centenas de buracos, cada um com 5 a 6 metros de profundidade, dispostos em um padrão de leque perfeito. Antes de qualquer faísca, dados geológicos são inseridos em simulações 3D para calcular a quantidade exata de explosivo e o tempo de atraso entre cada detonação. Cada buraco é carregado com 80 a 100 quilos de explosivos. Quando o sinal de aviso soa, o chão treme e a rocha se estilhaça exatamente como desenhado no computador.
Imediatamente após a poeira baixar e os ventiladores limparem o ar, a equipe entra para estabilizar o teto com concreto projetado. Mas quando a geologia se torna um pesadelo complexo, entra em cena uma filosofia revolucionária, o novo método austríaco de tunelamento, ou NATM. Em vez de lutar contra a montanha, os engenheiros usam a força dela a seu favor. A ideia é genial: usar a própria rocha para segurar o túnel. Eles escavam apenas 1,5 metro de cada vez e cobrem imediatamente com uma camada de 25 centímetros de concreto projetado. Parafusos de rocha e malha de aço são instalados para criar um arco de carga natural. É como o judô: usar o peso do oponente para vencê-lo. Esse método economiza até 40% de materiais e minimiza vibrações na superfície. Mas para isso funcionar, você precisa ouvir a montanha. Centenas de sensores são fixados nas paredes para medir qualquer movimento em tempo real. Se a rocha se move 1 milímetro que seja, os engenheiros sabem e ajustam o suporte. É a união perfeita entre a força bruta da rocha e a delicadeza dos dados. Nas profundezas, a perfuração finalmente parou. O silêncio volta ao túnel, mas o trabalho está longe de terminar. Agora, o túnel precisa ganhar um cérebro. Engenheiros entram carregando instrumentos de medição ultrassensíveis. Sensores de pressão e radares escaneiam as paredes, detectando rachaduras mais finas que um fio de cabelo humano. Câmeras ópticas 8K inspecionam cada parafuso para garantir segurança impecável. Na sala de controle, centenas de telas ganham vida. Elas rastreiam os órgãos vitais do túnel, ventiladores gigantes, sensores de fumaça e bombas de drenagem capazes de mover 1.000 litros de água por minuto. Tudo é testado sob padrões rigorosos. Somente quando cada luz verde acende, o túnel é declarado pronto. Quando os carros começam a passar, o túnel não dorme. Mais de 1.500 sensores embutidos nas paredes sentem o tráfego e a estrutura 24 horas por dia. Essa informação vai para um software inteligente que emite um alerta se detectar uma deformação de apenas 0,2 milímetros no concreto. 0,2 milímetros. Isso é invisível a olho nu, mas os sensores sabem. Todos os anos, a manutenção é feita religiosamente, geralmente à noite, quando o tráfego cai. Ventiladores de 200 kWh são limpos e recalibrados para garantir que, em caso de incêndio, a fumaça seja sugada instantaneamente. É uma máquina viva que nunca para de proteger quem passa por ela. Quando a primeira luz do dia brilha no final do túnel, ela ilumina mais do que apenas asfalto e concreto. Ela revela o resultado de anos de luta, pesquisa e montagem medida ao milímetro. Lembra daquele arranha-céu deitado que imaginamos no início? Ele cumpriu sua missão. O que antes era uma barreira mortal de pedra, gelo e deslizamentos, transformou-se em uma passagem segura e eterna. 3.000 toneladas de aço e a inteligência humana triunfaram sobre o caos geológico. Cada túnel é uma cicatriz curada na terra, uma prova de que não há obstáculo que a engenharia não possa transformar em caminho. É uma obra-prima, nascida da colaboração entre homens, máquinas monstros e dados precisos. E se você quiser continuar descobrindo como a tecnologia transforma o impossível em realidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no Poder da Indústria. Aqui a tecnologia não é apenas explicada, é sentida. Até a próxima jornada. Para cada 3 televisores vendidos no mundo, 1 vem da China. É uma estatística impressionante que redefine o poder industrial. Num mercado global que vende mais de 231 milhões de aparelhos todos os anos, uma nação transformou a sua população massiva numa força de trabalho imparável, alimentando linhas de montagem gigantescas que funcionam dia e noite. Mas como eles fazem isso? Por trás das paredes de aço dessas fábricas colossais, existe um mundo oculto. Um lugar onde folhas de vidro são mais finas que papel, LEDs são menores que grãos de arroz, e milhões de circuitos minúsculos são unidos. Como é que o caos de peças brutas se transforma na máquina de entretenimento elegante e poderosa que domina as nossas casas? A jornada da fabricação começa, não com aço ou plástico, mas com o silêncio.
A jornada começa na parte mais importante, o ecrã. Entramos em salas limpas, massivas. Aqui, o ar é mais puro do que em qualquer outro lugar na Terra. A poeira e a umidade são controladas ao segundo, com uma precisão absoluta. A razão para este extremo? As apostas são incrivelmente altas. Mesmo uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode arruinar um painel de ecrã inteiro. Um erro que custa centenas de dólares e destrói o produto antes mesmo de ele nascer. O processo é delicado. 2 folhas de vidro ultra finas, polidas até um nivelamento absoluto, entram na linha. Elas são pressionadas juntas como uma sanduíche impossível. No meio reside a camada de cristal líquido. Este é o elemento mágico, a chave que determina como cada pixel individual se ilumina ou muda de cor. Na superfície da primeira folha de vidro, algo incrível acontece. Milhões de transistores microscópicos são organizados com uma precisão que lembra uma cidade em miniatura. Cada um age como um interruptor minúsculo, um porteiro que controla a luz. Na segunda folha, os engenheiros aplicam os filtros de cor, vermelho, verde e azul. Estas 3 cores primárias, quando combinadas em diferentes intensidades, são tudo o que é necessário para produzir milhões de tons únicos. Para garantir que a luz seja guiada com precisão total, filmes polarizadores são anexados na frente e atrás do painel, direcionando o caminho de cada feixe de luz. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, o painel LCD leve nasce. Mas, neste momento, ele está morto, está escuro. Ele não pode brilhar sozinho. Para que esses milhões de pixels ganhem vida, eles precisam de um parceiro oculto. O painel LCD, por si só, não pode criar luz, ele só pode bloqueá-la ou deixá-la passar. A luz real vem de trás. É o sistema de retroiluminação LED. Este sistema invisível, colocado diretamente atrás do vidro, é o que transforma o painel silencioso numa tela de imagens vibrantes. E aqui, nas extensas linhas de montagem, no meio de robôs e máquinas, as mãos humanas ainda desempenham um papel vital. Trabalhadores com uma destreza impressionante montam cuidadosamente as tiras de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada LED é posicionado estrategicamente para garantir que a luz se espalhe uniformemente por todos os cantos do ecrã. Estes LEDs são espantosamente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas, coletivamente, são suficientemente poderosos para iluminar todo o ecrã. No entanto, milhares deles operando juntos geram um calor intenso. O calor é o inimigo da eletrônica. Para combater isso, cada um é soldado firmemente numa folha de alumínio. O metal age como um dissipador de calor gigante, puxando o calor para longe dos LEDs e mantendo as luzes frias durante a operação contínua. Mas a luz bruta que eles emitem ainda é demasiado áspera, demasiado direta. Ela criaria pontos quentes e sombras no ecrã. Para resolver isso, a luz passa por uma folha de plexiglass transparente. Ela age como um difusor, espalhando os feixes, eliminando pontos quentes e garantindo um brilho suave e uniforme. Camadas de filmes ópticos são empilhadas por cima, afinando o brilho e equilibrando as cores. Quando a retroiluminação finalmente se casa com o painel LCD, a transformação está completa. O sanduíche sem vida de vidro agora pode exibir imagens brilhantes e em movimento. O coração visual da TV está pronto, mas ainda é apenas um ecrã silencioso. Ele não tem inteligência. O ecrã pode brilhar, mas não tem cérebro. Ele não sabe o que mostrar, que som produzir ou como transformar pixels em imagens em movimento. Para ganhar vida, ele precisa das placas de circuito eletrônico, o coração e o cérebro do dispositivo. É aqui, nestas placas verdes complexas, que bilhões de sinais são processados a cada segundo. Na linha de montagem, os técnicos ficam em longas fileiras. Cada um lida com uma tarefa precisa, com mãos rápidas e firmes. Eles colocam componentes minúsculos em placas de circuito nuas. Transistores, condensadores, resistores, processadores. Cada peça é como uma peça de puzzle microscópica que, quando unida, forma uma rede complexa de controlo. Esta rede decide como as imagens aparecem, como o som é entregue e quão instantaneamente a TV responde ao toque de um botão. Assim que as peças estão no lugar, a placa passa por um banho de solda derretida.
juntas, brilhantes e uniformes, aparecem. Fortes o suficiente para garantir um fluxo de energia estável, sem curtos circuitos. Mas a automação não é tudo. A supervisão humana continua vital. Trabalhadores espreitam através de lentes de aumento, verificando cada caminho, cada ponto de solda. Eles procuram a menor falha potencial, porque eles sabem que uma única ligação defeituosa, uma solda fria, pode parar todo o sistema. Na placa principal, as portas de entrada são adicionadas: HDMI, USB e LAN. São as portas para a TV comunicar com o mundo exterior. Finalmente, todos os elementos, ecrã, retroiluminação e circuitos, reúnem-se. A mistura sem vida de vidro e plástico transformou-se numa máquina inteligente. Mas toda esta coleção frágil de vidro, circuitos e fios está exposta, está vulnerável. A televisão precisa de uma camada final, uma armadura protetora. Ela deve proteger a delicada estrutura interna contra choques, poeira e o estresse mecânico do transporte. Este passo crucial ocorre na área de moldagem de alta pressão. Aqui, o plástico é moldado com uma precisão incrível. A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados. Eles devem ser fortes o suficiente para proteger os componentes sensíveis, mas leves o suficiente para os trabalhadores manusearem. Quando as peças chegam à fase final de montagem, a precisão torna-se tudo. Cada peça é cuidadosamente posicionada, ajustada até a menor fração. Elas têm de encaixar-se perfeitamente com os circuitos e o frágil ecrã interno. E aqui está o perigo. O menor desalinhamento, apenas alguns milímetros, pode ser fatal. Poderia criar uma pressão desigual sobre o frágil ecrã de cristal líquido. O resultado? Deformação da imagem, manchas de luz, ou até mesmo uma racha catastrófica que destrói o ecrã. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato. Parafusos, clipes e soldas térmicas fixam cada ligação, fundindo os elementos separados numa única unidade sólida. O televisor já não parece um trabalho em progresso, parece inteiro, polido e pronto. Mas será que a sua aparência corresponde ao seu desempenho? Antes de poder deixar a fábrica, ele deve enfrentar a pista de obstáculos. Pode parecer que a TV está terminada, mas antes que possa ser certificada e enviada, deve passar por uma série de testes de qualidade rigorosos. O processo começa com a inspeção da imagem, o fator que define a experiência do utilizador. O ecrã inteiro é digitalizado por câmaras de ultra alta resolução e sensores ópticos altamente sensíveis. Eles são capazes de detectar os mais ínfimos pixels mortos, aqueles que ficam permanentemente escuros ou acesos, perturbando a uniformidade da imagem. O sistema também mede o brilho, a consistência em toda a superfície, identificando áreas que estão demasiado brilhantes, demasiado escuras ou que mostram fugas de luz. Testes de cor são realizados usando escalas de gradiente e sequências de vídeo em rápido movimento, avaliando a precisão do tom e a suavidade nas transições. A seguir, os testes de áudio. Os altifalantes e os caminhos de sinal são levados ao limite. Eles são forçados a passar por uma ampla gama de frequências, desde graves profundos até agudos nítidos. Eles funcionam por períodos prolongados para garantir que o som permaneça claro, livre de distorção ou zumbido. Finalmente começam os testes de resistência. As TVs são ligadas e desligadas milhares de vezes. Elas são operadas dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, do calor do deserto ao frio ártico. Elas são até submetidas a fortes vibrações, imitando as tensões de um longo e turbulento transporte marítimo. Somente após sobreviver a todos estes desafios, a televisão ganha o seu selo de certificação. Está provado que é resistente, mas, neste momento, ainda é apenas uma peça de hardware sem vida. Falta-lhe a alma. Depois de passar por todas as rigorosas inspeções, a TV é hardware puro. Para transformá-la num dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final no chão de fábrica é carregar o software. Os trabalhadores conectam cada unidade a computadores especializados que instalam o sistema operativo, juntamente com as aplicações básicas. Este cérebro digital é o que permite à TV não só exibir imagens e produzir som, mas também conectar-se à internet, abrir plataformas como YouTube ou Netflix,
e ligar-se a outros dispositivos no ecossistema doméstico. Os engenheiros, então, executam uma série de verificações funcionais. Eles testam a rapidez com que o controle remoto responde, medem a estabilidade da ligação Wi-Fi, verificam a capacidade da TV de executar múltiplas aplicações sem falhas, garantindo que o sistema seja intuitivo para o utilizador. Somente quando cada funcionalidade opera sem problemas, da conectividade à navegação, a televisão pode oficialmente ganhar o nome de Smart TV, um centro de entretenimento completo, pronto para ser embalado. Com a montagem e as inspeções concluídas, a TV entra na fase final da sua jornada, preparando-se para deixar a fábrica. Os trabalhadores colocam cada unidade em armações de espuma moldada, com cada canto firmemente preso para minimizar a vibração durante o transporte. O corpo da TV é então envolto em sacos antiestáticos e película protetora de plástico, garantindo que a superfície permaneça livre de riscos. Em seguida, os aparelhos são embalados em caixas de cartão multicamadas. Caixas resistentes, claramente impressas com números de lote, códigos QR e datas de produção. Isto permite um rastreamento preciso e eficiente em toda a cadeia de abastecimento. Acessórios como o controle remoto, cabo de alimentação e manual do utilizador são cuidadosamente organizados no interior. Estas caixas são empilhadas em paletes, envoltas em filme extensível e movidas para armazéns centrais. A partir daí, milhares de contentores são carregados e enviados, viajando por estrada, mar e ar para todos os cantos do globo. No momento em que uma TV chega à sala de estar de alguém, ela representa mais do que um dispositivo eletrônico. É o produto de um vasto motor industrial, o resultado de centenas de pessoas, máquinas e processos rigorosamente coordenados que trabalham juntos para alcançar a perfeição em cada unidade. Por trás dessa frágil concha existe um motor tecnológico completo. Das salas limpas que montam ecrãs aos trabalhadores, que colocam cada pequeno LED, passando por placas de circuito microscópicas e software inteligente. A China transformou a sua mão de obra e escala numa máquina de produção massiva, fornecendo centenas de milhões de TVs para o mundo. Mas a questão permanece: será que a velocidade e o custo por si sós serão suficientes para manter a sua posição contra nações que se concentram na inovação e na força da marca? Todos os anos, o mundo produz mais de 60 milhões de toneladas de sabão. Uma figura enorme para algo que parece tão simples. Mas isto não é apenas um produto de limpeza. É a linha de defesa mais fundamental da humanidade. Com um mecanismo químico simples, ele quebra as membranas lipídicas que rodeiam bactérias e vírus, fazendo-os desintegrar-se e serem levados pela água. Esta química simples salvou milhares de milhões de vidas, desde surtos de cólera no século XIX até pandemias globais modernas. Por trás dessas barras brancas e lisas, existe uma filosofia de renovação, onde a própria natureza é transformada num símbolo de limpeza. O ingrediente-chave: óleo de girassol, o ouro líquido prensado de campos banhados pelo sol. Hoje vamos seguir a jornada notável de como esse ouro líquido se transforma nesta arma de higiene, um lembrete de que a pureza vem da nossa capacidade de recriar o que nos é mais familiar. A jornada da produção de sabão começa em vastos campos de girassóis iluminados pelo sol. Esta é a primeira e mais fundamental etapa do processo. A qualidade das sementes colhidas determina a eficiência tanto da prensagem como da reação de saponificação posterior. Embora o sabão possa ser feito de muitos tipos de gorduras, como sebo animal, óleo de coco ou azeite, o óleo de girassol é cada vez mais favorecido. A planta prospera em climas quentes, necessita de cerca de 2.000 horas de luz solar por ano e requer mínimos produtos químicos agrícolas, reduzindo o seu impacto ambiental. A colheita começa quando os girassóis inclinam a cabeça e as costas ficam castanhas. Os agricultores usam medidores de umidade portáteis para verificar cada lote. A colheita só começa quando o nível de umidade da semente cai abaixo de 20%, um limiar crítico para evitar a quebra da casca e minimizar a perda de óleo. As colheitadeiras de girassol estão equipadas com cabeças de corte estreitas, ajustadas para aparar apenas as cabeças sem danificar os caules.
Dentro da máquina, um tambor rotativo debulha suavemente as sementes das suas cabeças, enquanto ventiladores de ar sopram pétalas e detritos maiores. Parâmetros-chave, como a velocidade do tambor e a pressão do fluxo de ar, são constantemente monitorizados para preservar a qualidade do óleo. As sementes separadas são recolhidas em contentores ventilados para evitar a condensação e manter a sua secura natural. Logo após saírem dos campos, os caminhões carregados com sementes de girassol chegam à estação de recepção. Este passo é crucial para estabilizar a qualidade da matéria-prima antes da extração de óleo, uma vez que as sementes recém-colhidas ainda contêm impurezas e retêm alta umidade que pode levar à deterioração. Na área de entrada, as sementes são despejadas em tremonhas de carga que alimentam um sistema de peneiras vibratórias de múltiplos decks. Cada camada de peneira tem orifícios de tamanhos diferentes para separar palha, pó, fragmentos de casca e sementes vazias. Sopradores de ar de alta potência enviam uma corrente ascendente contra as sementes em queda, removendo detritos mais leves. Apenas os lotes que cumprem os requisitos de tamanho e peso passam para a secção de secagem. A secagem é realizada usando um fluxo constante de ar quente recirculado, mantido entre 100 e 110 graus Fahrenheit, ou cerca de 38 a 43 graus Celsius. Este processo opera continuamente durante várias horas, para reduzir a umidade da semente para 8 a 10%. A temperatura deve ser rigorosamente controlada. Se for demasiado alta, a estrutura do ácido gordo decompõe-se. Se for demasiado baixa, as sementes permanecem úmidas, permitindo o crescimento de bolor. Sensores de temperatura e umidade transmitem dados para um painel de controlo central, onde os engenheiros monitorizam o processo em tempo real. Assim que a secura-alvo é atingida, as sementes arrefecem naturalmente, passam por um separador de metais e uma unidade final de classificação. As sementes limpas, secas e uniformes são finalmente armazenadas em silos de aço selados, prontas para a fase de prensagem. Quando as sementes atingem o nível de umidade ideal, são transferidas para a área de prensagem, onde a essência preciosa no interior é extraída sob imensa pressão mecânica. Primeiro, as sementes são esmagadas por rolos de parafuso de aço gêmeos, partindo-as em flocos finos para melhorar a eficiência da extração. Este material triturado entra então numa prensa de parafuso. Aqui, forças de compressão que atingem vários milhares de libras por polegada quadrada espremem o óleo através de fendas finas. O líquido resultante é conhecido como óleo cru. O bolo de prensa restante é reaproveitado como ração animal ou convertido em biocombustível. O óleo cru nesta fase tem uma tonalidade dourada escura e contém impurezas naturais, como ceras e proteínas. Para estabilizar a sua qualidade, o óleo é suavemente aquecido entre 160 e 180 graus Fahrenheit, ou 70 a 80 graus Celsius, para remover a umidade. É depois filtrado através de membranas de celulose para eliminar partículas sólidas. Em instalações modernas, é aplicado um passo adicional chamado desparafinagem a frio. O óleo é arrefecido a cerca de 35 a 40 graus Fahrenheit, ou 1 a 4 graus Celsius. Isto permite que as ceras cristalizem e se separem por centrifugação. Após a refinação, o óleo torna-se claro e amarelo pálido, com um teor de umidade abaixo de 0,1%. O óleo acabado é então armazenado em tanques de aço inoxidável herméticos, protegido da luz e do oxigênio, pronto para a próxima fase. O óleo de girassol refinado é bombeado para um vaso de reação, o coração de toda a linha de produção, onde ocorre o passo mais crucial, a saponificação. Esta é a reação química entre o óleo vegetal e um álcali forte, tipicamente hidróxido de sódio, ou NiOH. A reação produz dois produtos principais: sabão, o sal de sódio dos ácidos gordos, e glicerina, um umectante natural que mantém o sabão suave. Como o óleo de girassol contém níveis elevados de ácidos oleico e linoleico, promove uma reação estável, resultando numa espuma fina e textura leve. O óleo é aquecido entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 71 graus Celsius.
Após isso, a solução de hidróxido de sódio é introduzida sob pressão controlada. Agitadores de hélice dupla operam continuamente para garantir uma mistura completa. Sensores monitorizam constantemente o pH, a temperatura e a condutividade para evitar excesso de álcali, um fator que pode causar irritação na pele. À medida que a reação se aproxima da conclusão, a mistura começa a engrossar. A cor muda de amarelo pálido para branco creme. Durante a fase final da mistura, são adicionados pigmentos naturais como argila, carvão ativado ou açafrão da Índia para colorir o produto. O sabão cru é então separado da solução de glicerina e lavado com salmoura para remover impurezas antes de ser transferido para a área de neutralização. Após a neutralização, o sabão cru é arrefecido e moído em pequenos grânulos, conhecidos como noodles de sabão. Estes grânulos são alimentados num misturador de parafuso duplo, onde eixos contrarrotativos amassam o material continuamente para alcançar uma textura uniforme e maleável. Durante este processo, a glicerina é adicionada para reter a umidade, o sal puro aumenta a dureza. Óleos essenciais naturais, como lavanda, bergamota ou hortelã-pimenta, são pulverizados diretamente na câmara de mistura. Se for desejada a cor, pigmentos minerais naturais, como argila vermelha ou carvão ativado, são introduzidos na fase final. Cada parâmetro, temperatura, viscosidade e tempo de mistura, é cuidadosamente controlado. Isto garante que a fragrância e a cor se misturam uniformemente, resultando numa massa de sabão suave, macia e estruturalmente estável. Após a mistura completa, a massa de sabão suave e maleável é alimentada numa extrusora a vácuo, uma máquina responsável por comprimir, desaerar e homogeneizar o material antes da moldagem. Dentro da câmara de extrusão, um parafuso rotativo impulsiona continuamente o sabão para a frente sob alta pressão. A meio do corpo da máquina, uma câmara de vácuo remove todas as bolhas de ar microscópicas e bolsas de ar presas. Este passo é o segredo. Garante que o sabão extrudido emerge denso, sólido e com uma superfície perfeitamente lisa. Se os níveis de pressão ou vácuo não forem controlados com precisão, as barras acabadas podem mais tarde desenvolver vazios ou rachaduras. Assim que a pressão estável é alcançada, o sabão é forçado através de uma placa de matriz de aço. Sob compressão intensa, o material é extrudido em fios macios e uniformemente coloridos, um sinal de que a sua plasticidade está em níveis ideais. Estes fios são recolhidos e preparados para uma segunda passagem de extrusão, para aumentar ainda mais a densidade. Finalmente, a massa de sabão densa e uniforme é empurrada para fora através da cabeça da matriz, em barras longas e contínuas. Para garantir que cada barra cumpre as dimensões precisas necessárias para a estampagem, estas barras extrudidas são enviadas através de uma máquina de corte automática. Sensores ópticos detectam a posição e a velocidade de movimento das barras de sabão, sincronizando a rotação do cortador com a taxa de extrusão. Esta precisão é crítica. Imediatamente após o corte, os tarugos de sabão são empurrados para moldes de metal por pistões pneumáticos dentro de uma prensa de estampagem hidráulica. A alta força de compressão compacta o sabão completamente, eliminando vazios internos e moldando a superfície exterior. Esta etapa transforma os tarugos recém-cortados em espaços em branco sólidos e uniformes. Quando as barras de sabão moldadas ainda estão macias, passam para a gravação do logótipo. Moldes de aço gravados em relevo são suavemente aquecidos e pressionados contra a superfície do sabão por pistões pneumáticos, imprimindo marcas de marca nítidas e consistentes. Após a gravação, as barras de sabão passam por inspeção através de câmaras ópticas e verificações manuais de qualidade. Os técnicos examinam a profundidade e clareza do logótipo, bem como a suavidade e a cor. Os produtos que cumprem os padrões de qualidade são enviados para a linha final de embalagem. Antes de serem embaladas, são suavemente arrefecidas com um fluxo de ar seco para estabilizar a sua estrutura e preservar a fragrância. Cada barra passa então por uma máquina de embalar em película ou papel parafinado, onde a embalagem é selada com calor suave. As embalagens são automaticamente rotuladas com códigos de lote, datas de produção e origens.
Os sabonetes embalados são então empilhados em caixas de cartão resistentes à umidade, selados e transferidos para armazenamento para expedição. Mas sabia que esta invenção tem mais de 4.000 anos? Foi criada acidentalmente na antiga Mesopotâmia. Ao ferver gordura animal com cinza de madeira, descobriram uma substância capaz de lavar a sujidade, dando origem ao próprio conceito de higiene. Sabia também que a glicerina, o subproduto natural da saponificação, é um umectante tão valioso que muitas vezes é separado e vendido separadamente a empresas de cosméticos. O sabão que usamos hoje é o herdeiro direto desta longa linha de inovação, um escudo silencioso aperfeiçoado ao longo de milênios. Dos campos dourados de girassol às barras de sabão puras e perfumadas, é uma jornada que une agricultura, química e engenharia precisa. Cada etapa, desde a colheita e prensagem do óleo até a saponificação, moldagem e embalagem, reflete como a humanidade transforma recursos naturais em produtos que servem à limpeza e à saúde. 60 milhões de toneladas. Da energia de 2.000 horas de luz solar à pressão de milhares de libras e a remoção de ar a vácuo. Toda esta engenharia complexa serve um propósito: criar o escudo mais simples, mais familiar e mais fiável que a civilização possui. Existe uma força invisível que move o nosso mundo moderno. Não é magia, embora pareça. Está no seu telemóvel, no seu computador, nos altifalantes que tocam a sua música. Está nos hospitais, dentro das máquinas de ressonância magnética que salvam vidas. Está nos carros elétricos que conduzimos e nas turbinas gigantes que geram a nossa energia limpa. Todos os anos, o mundo gasta mais de 20.000 milhões de dólares nestes pedaços de metal aparentemente vulgares. São ímãs. Mas não são os ímãs que tem no seu frigorífico. São super-ímãs, o coração pulsante da nossa tecnologia. E aqui está o segredo que define o nosso futuro. Mais de 90% de toda a produção mundial destes ímãs está nas mãos de um único país. Uma nação que detém, literalmente, o interruptor de ligar e desligar da civilização moderna. O que aconteceria à nossa economia, aos nossos transportes, à nossa energia, se esse interruptor fosse, de repente, desligado? A viagem para descobrir a resposta começa nas profundezas da Terra, numa paisagem de poder bruto. Tudo começa com um conjunto de minerais especiais, conhecidos como terras raras. E nesta arena, a China domina o jogo de forma quase absoluta, controlando mais de 90% de toda a refinação e fabrico do mundo. Para solidificar este domínio, a partir de 2025, o governo chinês introduziu novos regulamentos de exportação. Isto significa que qualquer produto, seja um motor de carro elétrico ou um componente de avião de caça, que contenha a mais pequena fração de terras raras chinesas, precisa de uma licença de aprovação de Pequim para ser vendido. É uma alavanca estratégica apontada ao coração da indústria ocidental. Mas antes de se tornar uma arma política, tem de ser arrancado da terra. A extração destes minérios não é uma simples operação de escavação. Quando o minério está preso em rocha dura, a extração é cirúrgica. Os geólogos mapeiam as veias e os engenheiros usam explosões precisamente calculadas. A quantidade de explosivo e a sua colocação são determinadas ao milímetro, não para destruir a rocha, mas para a fraturar de forma controlada, mantendo os blocos de minério tão intactos quanto possível. Se o minério se fragmentar demasiado, material valioso é perdido, e este trabalho é perigoso por razões que vão além das explosões. Muitas vezes, estes minérios estão misturados com vestígios de elementos radioativos, como o urânio e o tório. O pó que os mineiros respiram, os gases libertados pela rocha partida. Tudo tem de ser rigorosamente monitorizado e controlado. O primeiro passo nesta cadeia de poder é radioativo. Assim que os blocos de rocha chegam à fábrica, são limpos para remover terra e argila. O primeiro passo da transformação é brutal: transformar pedras em pó. Mas não é um pó qualquer. Os blocos entram em moinhos de bolas, cilindros gigantes cheios de esferas de aço que rolam e esmagam a rocha sem parar. Ou, por vezes, em moinhos a jato, que disparam o material contra si mesmo a velocidades incríveis. Este processo violento continua durante 4 a 6 horas.
O objetivo é reduzir a rocha a partículas que medem apenas 3 a 10 microns. Para ter uma perspectiva, um cabelo humano tem cerca de 70 microns de diâmetro. Este pó é quase 20 vezes mais fino. Durante esta moagem, o controle da temperatura é vital. A câmara não pode exceder os 80 graus Celsius. Se aquecer demasiado, a estrutura atômica dos minerais altera-se e o potencial magnético do material perde-se. Todo o processo falha antes de realmente começar. Depois da moagem, este pó ultrafino, uma mistura de tesouro e lixo, precisa de ser purificado. O método chama-se flotação. É essencialmente um banho de espuma de alta tecnologia. O pó é misturado com água e reagentes químicos especiais. Estes químicos são desenhados para se agarrarem apenas às partículas valiosas de terras raras, ignorando a rocha comum. Depois, o ar é bombeado para dentro do tanque. As partículas de terras raras, agora agarradas aos químicos, colam-se às bolhas de ar e sobem à superfície, formando uma espuma escura e rica. É um balé químico de precisão incrível. A espuma que transborda é o tesouro, o lodo que fica no fundo é lixo. Agora, os engenheiros têm um pó puro e concentrado. O próximo passo é fundi-lo para criar uma liga metálica. A receita mais famosa para superímãs é uma mistura de neodímio, ferro e boro. Mas há um problema fatal. O neodímio é um piromaníaco químico. Ele adora oxigênio. Em contato com o ar que respiramos, ele oxida ou enferruja quase instantaneamente. Se estiver em forma de pó fino, pode até arder espontaneamente. Por isso, a fusão tem de ser feita num ambiente que não existe na Terra, um vácuo perfeito. A câmara do forno de indução é selada e todo o ar é bombeado para fora, até a última molécula. Depois, para garantir, a câmara é preenchida com argon, um gás nobre. O argon é como um segurança químico. Não reage, não se mistura. É um escudo gasoso perfeito. Só então, neste ambiente estéril, o calor é ligado. A temperatura dispara para valores incríveis, até 3.000 graus Fahrenheit, ou mais de 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A esta temperatura, os metais tornam-se líquidos e misturam-se numa sopa atômica uniforme. Durante 2 a 4 horas, a liga é refinada, mas o arrefecimento é igualmente extremo. O metal líquido incandescente não pode arrefecer lentamente. Ele é derramado sobre um tambor de cobre gigante, arrefecido por dentro, que gira a alta velocidade. O choque térmico é instantâneo. O metal solidifica em menos de um segundo, sendo cuspido na forma de flocos finos e quebradiços, como vidro metálico. O choque congela os átomos no lugar. A estrutura está quase perfeita. Estes flocos brilhantes são o material base, mas a sua estrutura interna ainda é caótica. Para o passo seguinte, os flocos são novamente triturados, de volta a um pó ultrafino, sempre num ambiente protetor de argon. E agora, chegamos ao passo que separa um ímã de frigorífico de um superímã que move um comboio. Este é o verdadeiro segredo, o coração do processo. O pó fino é cuidadosamente colocado numa prensa, mas não é uma prensa vulgar. Enquanto a máquina se prepara para comprimir o pó, algo invisível e inacreditavelmente poderoso acontece. Um campo magnético gigantesco, com vários teslas de força, é ativado à volta do molde. Para comparar, o campo magnético da Terra, que move a agulha da sua bússola, tem cerca de 0,00005 teslas. Este campo é dezenas de milhares de vezes mais forte. Imagine que cada partícula de pó é uma agulha de bússola microscópica. Sem o campo, elas apontam em todas as direções. Um caos total. No momento em que o campo é ligado, cada uma delas, milhões e milhões de partículas, vira-se e alinha-se instantaneamente. Todas apontam para o mesmo polo, como um exército a entrar em formação. A pressão da prensa esmaga-as então, fixando-as nessa posição alinhada. O resultado é um bloco sólido, mas aqui está o paradoxo que define esta indústria. Embora a sua estrutura interna esteja agora perfeitamente alinhada, o bloco em si não é um ímã, é uma promessa de força, é um soldado a dormir à espera de ordens.
e é incrivelmente frágil. Se o deixar cair ao chão, parte-se como um pedaço de cerâmica. Este bloco frágil e adormecido precisa de se tornar metal a sério. Para isso, ele vai para um forno de sinterização. Sinterizar é, basicamente, cozinhar o metal de forma muito precisa. Durante 4 a 5 horas, numa atmosfera controlada, o bloco é aquecido a temperaturas extremas, cerca de 2.400 graus Fahrenheit. Isto não é quente o suficiente para o derreter completamente, mas fica mesmo abaixo do ponto de fusão. É o ponto certo. A esta temperatura, as superfícies de cada partícula de pó começam a amolecer e a fundir-se umas com as outras. Pense em neve fofa. É feita de água, mas está cheia de ar. Se a comprimir e aquecer ligeiramente, ela funde-se e torna-se um bloco de gelo sólido e denso. É exatamente o que acontece aqui. As partículas de metal fundem-se, eliminando todos os pequenos espaços vazios entre elas. O bloco encolhe visivelmente, tornando-se quase 100% denso. O arrefecimento é lento e controlado, e à medida que arrefece, essa estrutura alinhada que foi criada na prensa fica permanentemente trancada. Agora é metal, forte, denso. A promessa de força está agora guardada lá dentro. O bloco sinterizado é agora um pedaço de metal incrivelmente duro. É tão duro que ferramentas de aço normais não o conseguem cortar. Partem-se. São necessárias serras com ponta de diamante ou feixes de laser para o cortar e moldar nas formas precisas exigidas pelos engenheiros. Discos finos para auscultadores, blocos para motores, anéis para turbinas. Mas, apesar de toda a sua dureza, ele ainda tem uma fraqueza mortal. A sua maior força é também a sua maior fraqueza. A liga de neodímio é tão quimicamente reativa que o ar que respiramos é o seu veneno. A oxidação, a ferrugem, começa quase imediatamente. Um super-ímã nu deixado ao ar livre pode perder toda a sua força em meses ou mesmo semanas, desfazendo-se em pó. Por isso, ele precisa de uma armadura. Cada ímã, agora com a sua forma final, é meticulosamente limpo e depois mergulhado em banhos galvânicos. Recebe camadas de proteção, níquel, depois cobre, depois níquel novamente, ou zinco, ou uma resina epóxi selante. Esta camada é a sua armadura. Ela sela o ímã, protegendo-o da umidade e do oxigênio, garantindo que a sua força invisível dure décadas. É esta armadura que o permite sobreviver no nosso mundo. O processo está quase no fim. Temos a forma final, temos a armadura, mas o ímã ainda está morto. Não tem polo norte nem polo sul, não atrai nem repele nada. É apenas um pedaço de metal caro, denso e perfeitamente alinhado por dentro. Está na sala final. Chegou o momento do despertar. Cada ímã é colocado dentro de uma bobina de cobre grossa, um dispositivo chamado magnetizador de impulsos. É aqui que a promessa se torna realidade. Uma descarga elétrica monstruosa, com uma voltagem entre 2.000 e 3.000 volts. É acumulada e depois disparada através da bobina. Tudo acontece num flash, num impulso que dura de 1 a 5 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Mas nesse instante, o impulso gera um campo magnético colossal, com uma intensidade de 3 a 5 teslas. É um campo dezenas de milhares de vezes mais forte que o campo magnético de todo o planeta Terra. Nesse instante, todos os domínios magnéticos dentro do metal, que foram alinhados na prensa e trancados na sinterização, viram-se e fixam-se permanentemente. É um choque de despertar. O exército de soldados adormecidos recebeu a sua ordem ao mesmo tempo. O poder invisível é finalmente libertado. O metal morto torna-se, nesse milissegundo, uma força da natureza. A sua força é testada, a sua polaridade verificada. Agora são tão potentes que têm de ser manuseados com extremo cuidado. Têm de ser embalados com espaçadores de plástico ou escudos magnéticos. Se 2 destes superímãs se juntassem subitamente, poderiam estilhaçar-se com a sua própria força ou esmagar os ossos de uma mão. E assim a viagem termina. Começamos com uma rocha radioativa nas profundezas da Terra e uma pergunta sobre poder.
Vimos essa rocha ser pulverizada até ficar mais fina que farinha, purificada num banho de espuma, fundida no vácuo para escapar ao ar e alinhada por forças invisíveis. E, finalmente, testemunhamos o seu nascimento num relâmpago de 3.000 volts. Aqueles 20 mil milhões de dólares e aquele controlo de 90% é sobre isto. É sobre este processo incrivelmente complexo. Estes corações de metal, agora despertos, movem silenciosamente os rotores dos nossos carros elétricos. Giram as pás de turbinas eólicas do tamanho de edifícios e alimentam as máquinas de ressonância magnética que salvam as nossas vidas. A força invisível que move o mundo moderno foi forjada. E quem controla a forja, quem controla este segredo, controla o futuro.